3 da manhã. Dona Lúcia, 67 anos, viúva há 4 anos, olha para o teto. Faz a conta de quanto tempo ainda tem para dormir se conseguir cair no sono agora. 4 horas, 3 horas e 45, 3 horas e meia. A cada cálculo, um pouquinho mais acordada. Há 2 anos ela toma um comprimido azul que alguém lhe deu para dormir. Uma vizinha sugeriu que era muito bom. Funcionou no começo, há meses não funciona mais. E ela tem medo do que pode acontecer se parar. Essa é uma história fictícia, mas bastante real. O quarto, que era o lugar onde ela dormia, virou o lugar onde ela tenta dormir. E essa diferença, vou mostrar agora, é tudo. Então, vamos ao paradoxo. Sono é a única coisa importante da vida que piora quando você se esforça. Você não pode querer dormir, pode no máximo deixar acontecer. E tem fisiologia séria por trás disso. Quando o cérebro percebe que ficar acordado é o problema a resolver, ele liga o sistema errado, o sistema de alerta. Cortisol sobe, simpático ativo, a tensão aumenta. Tudo o oposto do que precisaria acontecer para o sono chegar. Tentar dormir é literalmente acordar. E quando o corpo aprende que sono é algo que se faz acontecer com um comprimido, esse aprendizado fica. Não no cérebro racional, fica no quarto, fica na hora de deitar, fica na relação entre o corpo e o travesseiro. É comum o paciente chegar no consultório, mas o que eu vou tomar para dormir? Pois é, vamos lá. Em 1999, um grupo da Virginia Commonwealth University, liderado por Charles Morin, publicou no JAMA um ensaio clínico que virou uma referência. 78 idosos com insônia crônica foram sorteados para 4 grupos: terapia cognitivo-comportamental para insônia, temazepam, que é um benzodiazepínico, a combinação dos dois, ou seja, TCCI mais temazepam, ou então placebo. Foram 8 semanas de tratamento. E o desenho que importa, o segmento foi até 2 anos depois, um acompanhamento bastante substancial. E quais são os números que importam? No final de 8 semanas, 3 das 4 abordagens funcionaram parecido. 78% dos pacientes na cognitivo-comportamental, 56% no temazepam e 75% no grupo combinado deixaram de preencher critérios para insônia. Já no placebo, só 14%, ou seja, uma diferença abismal. Se o estudo terminasse ali, a conclusão seria meio morna. Tudo funciona. Escolha o que for mais cômodo ou conforme a vontade do paciente. Mas os pesquisadores não deixaram por aí. Eles foram mais a fundo. Aos 24 meses, ele mediu de novo. E aí a curva se separou. Então, a eficiência do sono no grupo só de cognitivo comportamental para insônia permaneceu em 84,7%. No temazepam, caiu para 75%. E no combinado, quem fez as duas coisas, 77,9%. Diferença estatisticamente significativa. Quem só tinha tomado o comprimido voltou a dormir mal. E mais ainda perturbador, quem fez as duas coisas também piorou. A combinação que parecia o melhor dos mundos foi pior do que o grupo de cognitivo comportamental para insônia isolado. Esse achado, no dia a dia do consultório, eu interpreto mais ou menos assim. O comprimido ensina ao corpo que sono é uma coisa que vem de fora. A terapia cognitivo-comportamental ensina que o sono é uma coisa que vem de dentro, que se permite. Quando você faz as duas ao mesmo tempo, o corpo aprende mais ou menos errado. Ele aprende que dá para mesclar, porque é mais fácil. Aprender a permitir é mais difícil do que aprender a engolir. Tudo o que o estoico e o zen budista aprenderam em séculos de prática converge nesse ponto. As coisas mais importantes da vida não se conquistam, se abraçam, se acolhem. Sono é a primeira lição que o corpo te dá sobre isso, todas as noites. E o que a cognitivo comportamental para insônia faz? A TCCI
para insônia tem três peças. E as três são contra-intuitivas para quem está sofrendo com insônia. A primeira, que eu acho extremamente poderosa, é a restrição do sono. Você passa menos tempo na cama do que acha que precisa. Então, essa senhora lá do começo da nossa conversa, Dona Lúcia, digamos que ela dorme 5 horas reais. Ela só pode ficar 5 horas e meia deitada no início. Parece meio cruel, não é verdade? Mas isso funciona porque reconstrói a pressão biológica de dormir, que 2 anos de comprimido vão erodindo. A segunda questão é o controle de estímulos. Se em 20 minutos o sono não vem, levante-se, saia do quarto, volta só quando o sono voltar. Também sou esquisito porque o reflexo aprendido é resistir na cama, fazer força. E é exatamente isso que mantém o quarto associado à vigília. A terceira questão é a parte cognitiva, ou seja, desfazer a conta das horas. Aquela conta que essa dona Lúcia faz às 3 da manhã. Tenho 4 horas, 3 e meia, 2 horas, enfim. E é o que mantém o sistema acordado. Aprender a parar de calcular e aprender a deixar a noite passar. Eu costumo falar para os meus pacientes, se você acordar no meio da noite, it's now. A hora é agora. Não precisa olhar no relógio. Não deixa isso causar uma pressão no seu sono. Não olhe no relógio. Então, enfim, não é uma técnica de relaxamento, é reaprender que o quarto é o lugar do sono e que o sono é a ausência de esforço, é se permitir. Mas vamos lá, como é que eu traduzo isso para a prática clínica do dia a dia, né? A American College of Physicians, com base nesse estudo do Morin e em outros que vieram depois, recomenda desde 2016 que a terapia cognitivo-comportamental para insônia é a primeira linha para insônia crônica em adultos, não em comprimido. A psicoeducação primeiro. E esse é um dos pontos em que a evidência diverge mais radicalmente da prática brasileira. No Brasil real, eu sei que isso aqui é mais difícil. Terapeuta treinado em terapia cognitivo-comportamental para insônia é raro e é caro. O comprimido é mais barato, está no balcão, alguém na família já tomou ou tem lá para te dar uma amostra para você ver se funciona. E no começo, sim, funciona. E ainda assim, quando alguém me chega com 5 anos de clonazepam para dormir e me pergunta o que fazer, a resposta clínica e realista é sempre a mesma. O comprimido não vai te fazer dormir. Ele te desliga, não é a mesma coisa. Seu corpo sabe disso. Qualidade do sono é ruim. E mais, não é minha responsabilidade te fazer dormir. Eu não vou ficar dobrando a aposta para fazer você dormir. Toda vez que o médico assume esse papel, a história dá errado, porque a tendência é sempre dobrar a aposta e piorar o problema. A ideia é normalizar o sono, não medicalizar o sono. Então, voltando para essa dona Lúcia, das 3 da manhã, com o casaco do marido ainda pendurado atrás da porta. Talvez ela ainda não consiga marcar uma terapia comportamental amanhã, mas pode começar pelo seguinte: sugestão para conversar com o médico dela, não prescrição. Se daqui a 20 minutos ainda estiver dormindo, levanta, sai do quarto, lê alguma coisa chata até o sono voltar e volta para a cama só quando o sono voltar. Não como técnica, como gesto, para o corpo reaprender que aquele lugar é para dormir, não para tentar dormir. E talvez em alguma daquelas madrugadas, a conta das horas pare de fazer sentido. Aí é o sono chegando.